Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. O pessoal está começando a entrar nessa segunda-feira, começando nossa semana. Deixa eu ajustar aqui a câmera para a gente poder iniciar a nossa live sobre provas na jurisprudência. Mais uma live aí que faz parte do projeto TST 2021, projeto que eu já iniciei com o professor Fabiano Coelho. Já fizemos uma live aí na semana passada, salvo engano, sobre mandado de segurança. Foi muito interessante, ficou salvo no perfil do Trabalho Notável. Então, para quem não acompanhou essa live com o professor Fabiano, acompanhe. Muitos temas interessantes, muitas decisões importantes do Tribunal Superior do Trabalho com relação ao mandado de segurança. Estou deixando o pessoal entrar. Bom dia a todos aí novamente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E muito bem, pessoal. Então, a gente vai conversar aqui hoje sobre o tema de provas, o direito probatório na jurisprudência, principalmente do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? A gente vai ter alguns temas aqui que vão tangenciar questões lá do STF, lá do Supremo Tribunal Federal, mas o nosso foco aqui, claro, vai ser a jurisprudência trabalhista, portanto, do TST principalmente, ok? Separei vários temas aqui interessantes, a gente tem um roteirinho aqui da nossa live, Bom, primeiro tema então, já vou começar a falar, o pessoal já começou a entrar em maior quantidade aí. Primeiro tema que eu vou começar a falar então, é um tema para a gente aquecer, vamos colocar assim, é o tema dos sigilos, do sigilo bancário, sigilo telefônico e também sigilo fiscal. Tá? Vamos lá, bom, com relação a sigilo bancário, é uma dúvida comum, uma dúvida recorrente. Será que o juiz do trabalho pode determinar a quebra do sigilo bancário, de qualquer parte do processo, até eventualmente de um terceiro no processo? Será que é possível? Essa dúvida surge porque a gente sabe que o direito à intimidade, o sigilo bancário, a proteção de dados bancários, é uma garantia constitucional, que está no artigo 5º da Constituição, são os incisos 10, inciso 12, lá do artigo 5º da Constituição. Mas é bem tranquilo, essa jurisprudência do TST, dos tribunais em geral reconhecem isso muito tranquilamente, que é possível sim que os juízos não criminais, quer dizer, então juiz civil, juiz do trabalho, é possível sim que determinem a quebra do sigilo bancário, tá? Para ter acesso, por exemplo, a movimentações financeiras completas, e também transações específicas. Então, totalmente possível, não há nenhuma dúvida com relação a isso. O interessante perceber é que existe um sistema que já é um sistema que é utilizado muito na execução, que é o SIMBA, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. E o SIMBA, ele é um sistema que justamente ele permite, ele propicia a quebra do sigilo bancário. É claro que o SIMBA é muito mais comum a utilização do SIMBA na execução, na fase de execução. Então, na fase de execução, geralmente a gente tem a utilização do SIMBA e aí você consegue, por exemplo, rastrear algumas transações para descobrir alguma questão envolvendo, digamos, um sócio oculto, o chamado laranja, por exemplo, é bastante comum que você consiga. Uma situação, por exemplo, de um sócio retirante e o cara se desligou da empresa já, 4, 5, 6 anos, mas ele continua movimentando, continua recebendo valores. Isso você consegue rastrear pelo SIMBA. E o SIMBA, então, portanto, muito usado na execução, mas nada impede que o SIMBA também seja usado na fase de conhecimento, tá, pessoal? Eventualmente, uma requisição, então, por exemplo, de quebra de sigilo bancário, de rastreamento de transações, de movimentações financeiras, pode acontecer na fase de conhecimento. Até porque, por exemplo, é possível, a gente sabe disso, eu defendo isso com bastante veemência, o pessoal que já me acompanha sabe disso, é possível e é muito interessante em alguns casos que se coloque o sócio na fase de conhecimento, já na petição inicial, o advogado já requer, por exemplo, a desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento, já na petição inicial. Isso é possível, isso é interessante e isso pode ser muito útil no processo, por exemplo, em termos de uma futura execução, para você evitar uma fraude de execução, você evitar aquela situação, por exemplo, em que aquele sócio oculto, o sócio laranja, comece a dilapidar o patrimônio, já percebendo que vai ser condenado naquela reclamação trabalhista. Então, por exemplo, no caso de um laranja, em que, por exemplo, o advogado do reclamante esteja convencido, tem indícios ali suficientes, ele já colocaria aquele sócio oculto na petição inicial. E aí o próprio advogado pode requerer, portanto, a utilização do SIMBA como meio de prova. Claro que o advogado teria que apresentar algum indício, porque o SIMBA é um sistema excepcional, o SIMBA é um sistema
de quebra de sigilo bancário, então não deixa de ser uma violação da intimidade do cidadão, e é claro que qualquer ato de violação de intimidade, de superação, ainda que episódica, de uma garantia constitucional, né, como a garantia da intimidade, tem que ser fundamentada. Então o advogado não vai requerer isso aleatoriamente e o juiz também não vai deferir isso aleatoriamente. Mas se houver um indício mínimo ali, por exemplo, de fraude, uma situação de um sócio oculto, de um laranja na petição inicial, é possível sim, então, que o advogado requeira isso e o juiz defira, né? E o Simba vai ser um aliado importante aí na fase de conhecimento, tá? Uma situação que não é muito conhecida, não é muito usada, não é muito visualizada, mas pode acontecer. Quer ver uma outra situação interessante também de afastamento de sigilo bancário na fase de conhecimento ainda? Uma situação primeira, uma situação mais comum, a situação em que a própria parte abre mão do seu sigilo bancário. Então, digamos a parte, digamos o reclamante, o trabalhador, ajuiza a petição inicial, muito comum, situação muito comum, e aí alega o recebimento de comissões por fora, o salário por fora, por exemplo. E esse trabalhador, então, junta como meio de prova o seu próprio extrato bancário, né? Então, ao fazer isso, ele está implicitamente ali abrindo mão do seu sigilo bancário. Muito tranquilo, pode ser usado sem nenhum problema nos processos, tá? Não só o trabalhador, a própria empresa também. Eu me lembro já de ter julgado um caso, uma situação bastante tempo atrás, tem muito tempo isso, em que era uma situação em que um trabalhador foi dispensado por justa causa, e a empresa ela trazia como prova da justa causa que o trabalhador cometeu, a empresa trazia justamente o seu próprio extrato bancário, o extrato bancário dela, empresa. Né? Esse extrato bancário dela, empresa, o extrato mostrava que esse trabalhador, ou melhor, que foram feitas transações da conta corrente da empresa, transferências para a conta corrente desse trabalhador. Esse trabalhador, portanto, ele era uma espécie de gerente financeiro, alguma coisa assim, e ele tinha acesso ao sistema, tinha acesso à senha bancária daquela instituição, daquela pessoa jurídica. E ele, trabalhador, então, transferia valores lá, uma espécie de apropriação indébita, né? Se apropriava de valores da empresa e foi dispensado por justa causa. Né? A única prova que a empresa produziu foi o próprio extrato bancário. Né? E, claro, nesse caso, salvo engano, a empresa pediu, inclusive, que o processo tramitasse em segredo de justiça, né? Que é o recomendável. Então, sempre que você tem uma situação de extratos bancários, né? De quebra de sigilo bancário no processo, o ideal, portanto, é que o processo tramite em segredo de justiça, né? Principalmente quando envolve essa alegação de justa causa, desvio de patrimônio, etc., coisa e tal, beleza? Então, essas são as situações mais comuns aí de quebra de sigilo bancário, né? Mas é possível, por exemplo, em processo envolvendo um banco, né? Então, digamos, um banco que seja também parte num processo, e aí o banco pede também a quebra de sigilo bancário, né? Uma dúvida comum, será que, por exemplo, um banco, né? Um banco enquanto parte, digamos que um banco é uma instituição financeira reclamada num processo, será que esse banco, será que ele pode juntar um extrato bancário, por exemplo, do seu trabalhador, que é o reclamante daquele processo, sem autorização judicial? Não, não pode, né? Porque aí você entra na questão da proteção ao sigilo bancário. Então o banco ele vai requerer ao juiz do trabalho que o juiz do trabalho autorize aquela quebra do sigilo bancário, ok? Então perceba a diferença, uma situação é quando a própria parte junta o seu próprio extrato bancário, né? E nesse caso a jurisprudência é muito tranquila, você não tem nenhum problema porque a parte ela está como se fosse abrindo mão da sua intimidade. Agora é claro que a parte não pode juntar o extrato bancário de um terceiro, né? Isso aí só com autorização judicial, beleza? Maravilha, vamos seguir em frente então, aqui com mais um tema de sigilo, né? E rapidamente aqui, o sigilo telefônico, o sigilo fiscal, né, também. Só para lembrar que o juiz do trabalho também pode quebrar o sigilo fiscal. Então, o sigilo fiscal é o acesso justamente a declarações lá de imposto de renda. A gente tem um sistema também para isso, que é o Infojude, né, que é utilizado para você ter acesso, muito mais comum também na execução, mas também pode ser utilizado eventualmente na fase de conhecimento, ok? Então esse é o Infojude. Outra situação também, a questão do sigilo telefônico, né? As pessoas às vezes perguntam, e na prática como é que funciona isso, Felipe? A questão do sigilo telefônico. Em primeiro lugar, a gente lembrar aquela diferença entre o sigilo telefônico e a interceptação telefônica, são duas situações diferentes. Então a gente sabe que pela nossa Constituição, isso é bem tranquilo, isso é bem pacífico também,
somente para uma investigação criminal, né? Investigação criminal, processo criminal ou investigação policial também, é possível a determinação de uma interceptação telefônica, ou seja, que um terceiro, no caso o judiciário, escute, por exemplo, uma conversa entre duas pessoas. As pessoas não sabem que estão sendo ouvidas, não sabem que estão sendo interceptadas, beleza? Então isso aí somente um juiz criminal pode determinar que se faça essa interceptação. Detalhezinho aqui importante é o seguinte: uma vez que tenha sido feita essa interceptação, e se o Supremo Tribunal Federal tem decisões, inclusive, sobre isso, uma vez que o juiz criminal, né, competente determine e faça, portanto, essa interceptação telefônica, essa prova produzida é uma prova lícita, uma prova válida, e essa prova pode sim ser utilizada como prova emprestada no processo trabalhista, processo civil também, ok? Já vi situações de processos, por exemplo, em que se discutia justa causa pela prática, por exemplo, de um crime, né, um crime cometido supostamente por aquele trabalhador, e aí simplesmente vinha, né, como prova emprestada uma interceptação telefônica, uma conversa daquele trabalhador com, por exemplo, o outro participante do crime lá, ou que comprovasse aquele crime cometido, né? E esse documento então vai ser juntado, essa interceptação produzida na Justiça Criminal, ela vai ser trazida para a Justiça do Trabalho como prova emprestada sem nenhum problema, ok? E aí, para a gente entender isso metaforicamente, eu posso dizer assim: se a porta já está arrombada, né? Se eu estou com uma porta que já foi quebrada, não adianta você querer trancar a porta, ela não vai fechar mais, ela já está aberta. Então é mais ou menos isso, né? Se você já quebrou o sigilo, se você já interceptou a conversa telefônica, né? Se a pessoa competente para isso já fez, isso simplesmente vai ser válido em qualquer justiça, tá? Estou vendo o pessoal perguntar aqui com relação à localização, Google Maps, isso aqui entra um pouco mais no tema de provas digitais, vou responder um pouquinho mais para o final aqui da live, tá? Beleza, então essa que a gente falou é a interceptação telefônica. Outra situação que a gente não pode confundir é o sigilo telefônico, uma situação que hoje em dia, até com as provas digitais também, tende a ser mais rara, tende a ser de uma menor utilização. Vou dar até um exemplo prático aqui, né? Mas antes eu tenho que explicar o que é. Então, o sigilo telefônico é justamente o acesso não ao teor da conversa, ao conteúdo da conversa. Eu não vou estar interceptando, eu não vou estar ouvindo o que as pessoas estão falando, mas eu vou ter acesso a um relatório de ligações feitas e de ligações recebidas por aquele número de telefone. Meu telefone é 99 parará, parará, parará. Né? Esse meu telefone, então, vai vir um relatório, a companhia telefônica vai fornecer, claro, vai ser requisitado a ela vai fornecer, então, a relação. No dia 25 de outubro, 7h59, o Felipe recebeu uma ligação do número tal, e essa ligação demorou tantos segundos ou tantos minutos, e assim vai, tá? Eventualmente, a quebra de sigilo telefônico, que é isso que eu acabei de explicar, pode ser feita pelo juiz do trabalho, tá? Não há nenhum problema que se requeira na Justiça do Trabalho isso. E, eventualmente, ela pode ser de interesse numa instrução processual. Eu já me deparei com situações aqui, de casos concretos, em que se discutia, por exemplo, vai ser muito comum nesse tipo de caso, a situação de suposto controle da jornada por um trabalhador externo. E aí, digamos que a alegação do trabalhador é de que havia um controle da jornada por telefone, que ele recebia ligações telefônicas ou que ele fazia ligações telefônicas, por exemplo, para poder dizer onde ele estava a todo momento, ou de hora em hora, que existia esse tipo de controle de jornada, digamos que seja esse o tema. Então, é claro que se existe esse tipo de situação, né, o juiz de trabalho poderia determinar a quebra do sigilo telefônico, e aí, mediante, claro, aquela listagem de ligações, ele vai perceber, olha, realmente, tem um telefone da empresa que está ligando, ou está recebendo ligação desse telefone a cada 1 hora, ou a cada meia hora, que seja, enfim. Né? Isso aí vai comprovar, por exemplo, uma situação de um controle do trabalhador externo. É possível que se faça isso numa instrução processual. Mas, hoje em dia, é um pouco mais difícil a gente visualizar a utilidade dessa prova, porque hoje em dia existem outros meios de comunicação em tempo real que são até mais usados, né? Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp, hoje em dia, quando cai o WhatsApp, como caiu recentemente, aí fica um dia fora do ar, as pessoas ficam desesperadas, porque muitas trabalham usando o WhatsApp, né? E aí até para ligações. Eu me lembro de uma situação, de uma instrução, em que deu uma grande discussão lá entre as partes, justamente por essa questão
das ligações, né? E aí uma parte falava, não, ele ligava, outra parte falava, não ligava de jeito nenhum, não tinha ligação telefônica, né? Se liguei foi uma vez ou outra. E aí aquela discussão toda, e aí eu ia expedir o ofício lá para a companhia telefônica, para que ela fornecesse, realmente quebrasse o sigilo telefônico e informasse ali as ligações feitas e recebidas. E aí quando eu falei que ia fazer isso, uma das partes, não me lembro qual, uma das partes disse, não, mas essa ligação ela pode ter sido pelo WhatsApp. E aí se foi uma ligação de WhatsApp, né, é claro que a ligação de WhatsApp ela não vai sair nesse relatório lá da companhia telefônica. A companhia telefônica fornece um relatório de chamadas convencionais. Então, se você liga por WhatsApp, se você liga por Skype ou qualquer outro método, né, aplicativo desses aí, Instagram hoje em dia também faz ligação, né, então é claro que isso você não vai conseguir rastrear. Então, por isso que a utilidade prática fica um pouco menor, tá? Mas em tese é possível também que se quebre o sigilo telefônico. O sigilo fiscal também já comentei. Beleza, tá? Bom, então já mencionei aqui, o primeiro ponto da nossa live, que era o ponto do sigilo bancário, telefônico, fiscal. Vou seguir adiante, tá? Vou seguir adiante aqui com o nosso segundo tópico aqui dessa live, que vai ser o tópico da gravação ambiental. Então eu mencionei também com vocês já aqui a questão da interceptação telefônica, né? Então é claro que o juiz de trabalho não pode determinar, né, não pode requisitar uma interceptação telefônica. Interceptação telefônica, portanto, acesso à conversa de terceiros. Somente quem pode fazer isso é o juiz criminal, como eu já tinha explicado aqui. Beleza, agora outra situação diferente é a situação da gravação ambiental. Gravação ambiental, inclusive, tem, né, decisão do Supremo em repercussão geral. É um tema de repercussão geral, salvo engano, o tema 237 da repercussão geral do Supremo. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu, jurisprudência, portanto, vinculante, né, obrigatória, que é totalmente lícita, é possível que se faça a gravação ambiental, que um dos interlocutores faça a gravação ambiental. E quando se fala gravação ambiental, né, a diferença aqui, né, é o seguinte: gravação ambiental, só para explicar o conceito, né, quando a gente pensa em gravação ambiental, a gente logo pensa na gravação do meio ambiente, né? Ou seja, eu estou aqui num ambiente, estou conversando, por exemplo, com o nosso amigo Lauro, que está aí na audiência, né? Digamos que o Lauro esteja aqui, eu sei que ele está na Bahia, digamos que ele estivesse aqui comigo no Rio de Janeiro, aqui do meu lado, eu conversando com o Lauro, e aí simplesmente eu pego um gravador, e hoje em dia é muito fácil fazer isso, a gente sabe, né? Até com telefone tem aplicativos que fazem isso. E aí eu começo a gravar minha conversa com o Lauro. Eu que sou participante da conversa, estou gravando minha conversa com o meu interlocutor. E aí, é possível utilizar essa gravação como meio de prova? Sim, essa é a gravação ambiental típica, clássica, né? Então, é possível que se utilize essa gravação ambiental. Isso aí o Supremo decidiu muito tranquilamente. Outra situação também que está também abrangida na decisão do Supremo de repercussão geral, que também é possível, também, portanto, é válida, é a situação de gravação da conversa telefônica, tá? Então, digamos que agora eu vou conversar com meu amigo Lauro, não pessoalmente aqui no Rio de Janeiro ou na Bahia, né? Aliás, vou estar na Bahia aí no final de semana, Lauro, vou estar aí visitando Pamplona aí no final de semana, o Rodolfo, o Danilo, também o Joalva, grandes amigos que eu tenho na Bahia, né? Se estiver em Salvador, a gente pode se encontrar, mas eu acho que o Lauro é do interior. Então, em vez de conversar pessoalmente, né, com ele, eu vou estar conversando por telefone agora, ligação telefônica. E aí, muito malandramente, eu vou e gravo a minha conversa telefônica com meu amigo Lauro, né? E depois vou usar essa conversa telefônica como meio de prova no processo. É possível que faça isso? Sim, é possível, e também é uma espécie de gravação ambiental. Também é considerado uma gravação ambiental, apesar de ser no telefone. Porque perceba, nesse caso, eu sou participante da conversa, eu sou um dos interlocutores, então, portanto, eu posso gravar e posso usar como meio de prova. É muito comum, inclusive, isso, por exemplo, na situação em que você liga para algum telemarketing, né, e eles já mandam aquela notícia, eles já mandam o seguinte, né, eles já mandam, olha só, o Lauro é baiano, né, o Lauro na verdade, ele está em São Paulo, sua alma que é baiana, perdão, Lauro, eu jurava que você era da Bahia. Eu confundi. É São Paulo, então eu confundi. Estão perguntando se vai ter sarau em Salvador. Com certeza, né? A ideia justamente para Salvador, o foco lá é fazer o sarau mesmo. Eu estou indo para isso, né?
Muito bem, então foi mal, Laura. Eu jurava que você, não sei porque eu achava que o Laura era da Bahia. Eu sei que está no núcleo lá do professor Guilherme, né? Mas eu achava que você era da Bahia, realmente eu confundi aqui. Mas muito bem, né? Mas continua sendo válido o exemplo, porque o exemplo é da conversa à distância. Muito bem, vamos lá, tá? Vamos seguir em frente então. Da gravação ambiental. Então é muito comum no caso de telemarketing, né? Telemarketing, quando você liga, essa ligação está sendo gravada. Tudo que você falar poderá e será usado contra você. Só falta dizerem isso, né? Então, perfeitamente é possível que se use esse tipo de prova. Não há nenhum problema que se use a gravação ambiental. O Supremo Tribunal Federal já decidiu. Maravilha? Beleza, então com isso já passei também aqui rapidamente o segundo ponto da nossa live. Vamos avançar aqui para alguns pontos agora que são pontos mais da prática ainda, que são mais comuns no dia a dia, mais comuns na prática, né, e que também tem jurisprudência do TST com relação a esses temas, tá? Próximo ponto aqui é o ponto da responsabilidade subsidiária da administração pública, né? Não vou entrar nesse tema, a gente sabe todo o mérito, a discussão que aconteceu no Supremo. A discussão que está pendente ainda com relação à responsabilidade subsidiária da administração pública é a discussão que diz respeito ao ônus da prova. Então a gente sabe que a administração pública ela pode responder subsidiariamente, no caso de terceirização, ela pode responder desde que seja comprovada a sua culpa na fiscalização, né, daquela empresa contratada, na fiscalização da empresa terceirizada. Então aí que vai ser possível, então, isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Bom, primeira dúvida que as pessoas têm muito na prática que eu vejo, e é uma situação que não é muito esclarecida, né? Que as decisões dos tribunais superiores em geral não esclarecem isso com muita, digamos assim, com muita clareza, né? Que é o seguinte, o que tem que ser comprovado, né? Como é que a administração pública, como é que o município, como é que o Estado, como é que a União ou qualquer ente público, como é que eles vão comprovar que fiscalizaram o contrato administrativo, né? Porque perceba, não basta, por exemplo, a comprovação da fiscalização do contrato com relação, digamos, à execução de uma obra, né? Digamos que seja um contrato para... não digo nem uma obra porque já vai entrar em outra questão. Vamos pensar uma situação aí de serviços típica, de vigilância, de limpeza, por exemplo. E aí digamos que aquela empresa ela falhou na prestação do serviço para a administração pública porque ela, por exemplo, ela simplesmente começou a não enviar funcionários em quantidade suficiente, houve alguma falha, né? Será que é essa fiscalização que tem que ser comprovada? Não é essa fiscalização. A fiscalização que tem que ser comprovada diz respeito ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias da empresa contratada. Então, aquela empresa terceirizada de segurança, de vigilância, por exemplo, né, ela vai, de alguma forma, ela vai ter que prestar contas ao poder público. O poder público ele deve fiscalizar isso e vai ter, por exemplo, digamos ali, relatórios, né, comprovantes de pagamentos de salários, né, digamos que haja também comprovantes de depósitos de FGTS, de regularidade perante o FGTS, é muito comum, né? Também outra situação, né, é a chamada CNDT, a certidão negativa de débitos trabalhistas. Então, periodicamente, a administração pública vai exigir daquela empresa contratada, terceirizada, vai exigir, portanto, que essa empresa contratada apresente essa documentação de recolhimento de tributos, recolhimento, por exemplo, de contribuições previdenciárias. É isso que tem que ser comprovado, né? Bom, e aí, agora que eu já expliquei o que tem que ser comprovado pela administração pública, né, ou então comprovado no processo, fica muito mais fácil entender a questão do ônus da prova, né? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal não decidiu ainda a questão do ônus da prova, então a responsabilidade subsidiária da administração pública. O Supremo não decidiu, está pendente lá em repercussão geral, né? O Supremo provavelmente no futuro, né, se espera que no futuro breve, vai decidir a questão da fiscalização, do ônus da prova. Quem é que tem que provar que a administração fiscalizou? Quem é que tem que provar que o Estado fiscalizou o cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias? Será que é o trabalhador que tem que provar que o Estado não fiscalizou? O trabalhador tem que provar um fato negativo, portanto, que é a ausência da fiscalização? Ou será que é o Estado que tem que provar um fato positivo? O Estado tem que provar que ele, Estado, fiscalizou, né? Então, até a forma que eu coloquei a pergunta, né, a resposta aqui, claro, é muito intuitiva. Então, o primeiro ponto é esse. O Supremo não decidiu essa questão ainda, tá? Vai decidir. Bom, e o Supremo, a gente sabe que recentemente o Supremo Tribunal Federal,
ele decidiu semana passada, né, a questão dos honorários advocatícios, sucumbenciais, na situação de gratuidade de justiça, né? Muito comentada, decisão muito esperada, e eu confesso que eu me surpreendi, tá? Me surpreendi com a decisão do Supremo sobre honorários. O Supremo, vocês sabem que tem o meu livro novo aí, né? Eu dissequei lições do Supremo aí desde do ano 2000 para cá, e o Supremo ele vinha numa descendente direta, praticamente, aí com relação ao direito do trabalho e processo do trabalho. Eu esperava, sinceramente, que o Supremo ia dizer que era constitucional lá a cobrança de honorários advocatícios na gratuidade de justiça. Mas o Supremo, como a gente sabe, declarou que é inconstitucional, tá? Então, assim, isso para mim acaba gerando uma certa luz no fim do túnel aqui com essa questão da responsabilidade subsidiária da administração pública, né? E realmente, assim, do ponto de vista lógico, jurídico, eu não vejo nem como defender o contrário. Eu não vejo nem como defender juridicamente que o ônus da prova deveria ser do trabalhador nesse caso, né? Por quê? Porque aqui a gente trabalha com a ideia da aptidão para a prova, né? A teoria da aptidão para a prova, que vai justificar a inversão do ônus da prova. Qual é a situação aqui, né? Então, como eu já falei, o fato negativo, quer dizer, como é que eu vou provar um fato negativo absoluto? Como é que eu vou provar que o Estado não fiscalizou, né? Olha o trabalho, olha a mão de obra que isso vai dar. Esse trabalhador vai ter que ajuizar um PAP, uma produção antecipada de provas, né? Para poder requisitar à administração pública esses documentos. Aí o Estado não junta os documentos no PAP. E aí, será que vai funcionar? Será que não vai? Você vai gerar uma grande discussão, você vai gerar um grande trabalho, né? Sendo que para o trabalhador é virtualmente impossível que o trabalhador consiga comprovar que o Estado fiscalizou ou não fiscalizou. Porque esses documentos ficam em poder de quem? Do poder público, né? Os documentos lá da fiscalização, eles ficam com a administração pública, né? E aí, portanto, é claro que a aptidão para a prova, ela é do Estado. É o Estado que tem condição de comprovar. E é muito fácil que o Estado faça isso. O Estado ele vai lá e junta. Olha, está aqui o comprovante de regularidade do Fundo de Garantia, do INSS, a CNDT, está tudo aqui. Ele juntou. Então é muito fácil para o Estado comprovar. E é muito difícil, talvez impossível, para o trabalhador comprovar a ausência de fiscalização. Então, aplicando a teoria da aptidão para a prova, muito tranquilamente a gente pode dizer que o ônus da prova, nesse caso, tem que ser do Estado, ok? E aí, diante dessa mudança, eu não digo mudança, mas dessa surpresa recente do Supremo com relação aos honorários advocatícios, né? Aqui até eu acredito que o Supremo vai nessa linha também. Seria muito difícil a gente pensar num raciocínio contrário a esse, com relação ao ônus da prova. Agora, é claro que, até para que você possa inverter o ônus da prova, é claro que há necessidade de seguir os requisitos lá que vem no CPC e vem na CLT também. Então, tem que lembrar sempre que a inversão do ônus da prova é uma regra de instrução, né? Então, inversão do ônus da prova, ela nunca pode ser feita só na sentença, surpreendendo, por exemplo, o poder público, surpreendendo, por exemplo, o Estado. Não. A inversão do ônus da prova, ela tem que ser feita numa fase processual em que se permita ainda que o Estado junte aqueles documentos. É muito interessante, eu tenho feito isso na minha prática na vara onde eu estou, né? E é muito interessante que se faça isso. Quando é notificado o Estado, então uma citação inicial direcionada para o Estado, já se coloca na notificação, já se coloca na citação essa observação. Em havendo pedido de responsabilidade subsidiária decorrente de terceirização, fica o Estado intimado a comprovar a fiscalização, já fica desde já invertido o ônus da prova. Isso aí o Estado, portanto, quando ele vai contestar, ele já sabe disso, né? Assim você ganha tempo. Se a notificação inicial não tiver essa observação, é interessante até que o advogado do reclamante, nesse caso como estratégia, né, que ele requeira isso, que ele requeira, digamos, na audiência inicial ou na sua réplica, se a audiência for fracionada, né, é interessante que o advogado do reclamante ele já peça, ele já faça esse requerimento de inversão do ônus da prova com relação a esse pedido, provocando o juiz. Então o juiz, diante dessa provocação, o juiz então ele já vai intimar o Estado para que o Estado apresente essa comprovação de fiscalização, né, em função justamente da inversão do ônus da prova que está sendo decretada, né? E dessa forma você evita qualquer nulidade futura, porque o risco disso é, se o juiz inverter o ônus da prova só na sentença, o risco disso é o Estado chegar no recurso ordinário, né, e no recurso ordinário o Estado vai lá e fala, olha, eu fui surpreendido, né?
porque o juiz decidiu aqui inverter o ônus da prova na sentença sem me avisar. Eu, Estado, sou inocente. Eu, Estado, não sei que como Estado eu tenho que comprovar a fiscalização. Eu fui surpreendido. Até parece que isso é uma surpresa. Estou sendo irônico, né? É só aqui ironia presente. Né? Ironia presente aqui, só para deixar claro o que eu estou falando, né? O Estado se faz de inocente, e aí o tribunal acredita nessa inocência, o tribunal vai lá e anula a sentença, enfim. E aí você vai ter um trabalhão, um problema com relação a isso. Então provoquem o juiz, para que o juiz decida expressamente a inversão do ônus da prova antes da sentença, portanto na instrução. Tá? Você vai ganhar talvez meses, aí, anos, só por conta disso. Isso é muito bom para o cliente do advogado e para o advogado também, claro. Beleza? Maravilha, maravilha. Então fechamos aqui o ônus da prova com relação à administração pública. Vamos partir para mais um tema aqui, o próximo tema da live, o tema da confissão, revelia e produção de provas. Pessoal pedindo para falar mais devagar, tá muito rápido, gente. Eu tenho uma fala realmente um pouco mais rápida, tá? Espero que estejam conseguindo acompanhar e compreender aí. Vou tentar cadenciar aqui para o colega, para o Édipo. Beleza, vamos lá. Confissão, revelia e produção de provas, né? Vamos lá. Com relação a isso aqui, é uma dúvida muito comum, situação muito comum em audiência, tá? Situação, por exemplo, em que, digamos, né, em que a parte, o reclamado faltou à audiência, né, pessoalmente, o preposto faltou à audiência de instrução. Todo mundo sabe que nesse caso você vai ter, né, se for uma audiência de instrução, você vai ter a confissão ficta, né, confissão ficta em virtude da ausência daquela reclamada. Beleza, tá? Outra situação, revelia, né, que mudou com a reforma trabalhista. O advogado comparece, o advogado da reclamada comparece, né, mas não comparece o preposto. A gente sabe que nesse caso a contestação e os documentos vão ser recebidos, né? Mas você vai ter também a figura da confissão, né? Para alguns, inclusive, essa situação seria revelia, para outros não. A situação em que o advogado comparece com defesa dos documentos e o preposto não comparece. Eu até acho que essa é uma situação de confissão, muito mais do que de revelia pós-reforma trabalhista, beleza? Muito bem, tá? Muito bem. Agora, o que acontece aí, então, com o advogado do reclamado que compareceu? Aqui vai uma dica, então, para os advogados de reclamadas, né? E até para o advogado do reclamante, que pode argumentar com relação a isso também. Já vi muitas situações, por exemplo, em que o advogado da reclamada juntou uma prova ou tem algum indício ali, alguma situação, e ele pretende produzir uma prova. Então a questão que se coloca aqui é a seguinte: será que o advogado da reclamada, né, ausente pela confissão, né, a confissão ficta, ou então no caso da revelia, quer dizer, o preposto não está presente, você tem uma confissão ali. Será que o advogado da reclamada, será que ele tem direito de produzir uma prova em audiência? Será que o advogado da reclamada ele pode, por exemplo, requerer ao juiz a oitiva de uma testemunha que está presente para comprovar a questão, por exemplo, da jornada de trabalho ou qualquer outro tema que possa ser objeto daquele processo? Essa é a questão que se coloca, né? Que se coloca aí nesse caso. E também o raciocínio vale para o reclamante, tá? Se o reclamante faltar também na instrução, eu vou ter também a confissão ficta do reclamante. E aí, será que o advogado da parte faltante, da parte ausente, será que ele pode? Será que ele pode produzir prova? Será que ele tem o direito? E aí eu tenho que dizer o seguinte: alguém já colocou aqui pode, né? E aí eu tenho que responder mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque olha só, não existe nessa situação, gente. Isso aí o TST decidiu, isso aí inclusive é a súmula 74 do TST, que é uma súmula muito conhecida, mas pouco, digamos assim, pouco dissecada, pouco estudada a fundo. Súmula 74 é aquela súmula que fala da confissão ficta em virtude da ausência na audiência de prosseguimento, audiência de instrução. O que fala de forma, digamos assim, vou falar de uma forma mais clara a súmula 74, tá? Mas é o que está ali e são as decisões que fundamentam e que até hoje o TST aplica a súmula 74, né? O que acontece isso daqui? Isso aqui é o seguinte, olha só, a súmula 74, ela prevê que a parte que faltou, ela não tem o direito processual subjetivo de produzir a prova. Isso quer dizer que se o juiz indefere a produção da prova, que aquela parte requereu, a parte que faltou requereu, então o advogado presente está requerendo, né? Aquela testemunha, por exemplo, depoimento pessoal da outra parte, o que acontece essa parte não tem direito subjetivo. Então, se o juiz indefere essa prova,
você vai ter, então sim, ali você não vai ter um cerceamento de defesa. Né? Não há nenhuma nulidade processual se o juiz indeferir. Né? Então perceba, não há direito processual subjetivo. Felipe, de onde que vem esse raciocínio da súmula 7.4? Para você compreender comigo isso e você nunca mais esquecer e você nunca mais errar. Eu gosto de explicar a essência das coisas, porque a gente compreendendo, a gente não esquece, não precisa ficar decorando súmula. O raciocínio jurídico aqui, minha gente, é o seguinte. O raciocínio jurídico olha só, princípio da boa-fé processual objetiva. Né? Lembrando que boa-fé processual objetiva não quer dizer o que o cara está pensando, tá? Isso é boa-fé subjetiva. O que o cara está pensando é boa-fé subjetiva. Eu estou falando de boa-fé objetiva. O comportamento que ele manifesta, se é um comportamento que se espera naquele meio ali social, naquela situação, de acordo com o parâmetro do homem médio, né? Como se costuma dizer. Muito bem, por que eu digo isso? Porque olha só, quando eu falo em ausência na instrução, isso é uma confissão. É uma confissão ficta? Sim, é uma confissão ficta. Mais uma vez aqui, pequeno parêntese. Por que confissão ficta, Felipe? O que é ficta? O que significa esse ficta? Ficção. Ficção jurídica, né? Eu, por exemplo, quem me conhece sabe que eu gosto de ver lá o Star Trek, Jornada nas Estrelas. No Star Trek aparece uma nave espacial, aparecem alienígenas, né? Aparece o Sr. Spock, que é o vulcano, que tem a orelha. Bom, eu sei que aquilo ali não é verdade, né? Todo mundo que vê sabe que aquilo ali não é verdade. Mas se trata na série, no filme, se trata como se fosse verdade. Isso que significa ficção? Ficção é a gente considerar como verdadeiro algo que se sabe que não é verdadeiro. E daí vem a ficção jurídica, né? Ficção jurídica, portanto, é uma situação que a lei trata como se tivesse acontecido um fato que eu sei que não aconteceu. Ou então, ao contrário, a lei trata como não acontecido um fato que eu sei que aconteceu. Felipe, será que a lei pode fazer isso? Será que a lei pode tratar uma situação que não aconteceu como ela tendo acontecido? Sim, a lei faz isso a todo momento. Por exemplo, aqui na confissão. A confissão ficta é justamente isso. Ou seja, o cidadão, ele não compareceu, e se ele não compareceu, ele não confessou. Concorda comigo? Confissão é quando a pessoa chega lá e fala, o trabalhador, olha, eu nunca fiz hora extra, né? E isso é uma confissão, né? Aí o Lauro comentou que só falar de Star Trek que apareceu o Fabiano. Não sabia que o Fabiano também gostava do Star Trek, né? Mas então, a pessoa vai lá e confessa. Ela fala, olha, o empregador confessa, eu pagava salário por fora, ponto. Isso é uma confissão real, né? Agora, a confissão ficta, a pessoa não foi, não compareceu. Se a pessoa não compareceu, é claro que ela não confessou, mas a lei trata como se ela tivesse confessado, percebe? É isso, é justamente isso que acontece aqui na confissão ficta. Então perceba, a parte que confessa, minha gente, se a parte confessou, a parte não tem o direito de produzir prova contrária à sua própria confissão. É isso aqui, eu não posso chegar, digamos, eu sou o trabalhador na audiência, eu não posso chegar e falar assim, excelência, eu nunca fiz hora extra, eu sempre trabalhei das 8 às 17 com 1 hora de intervalo, tá? Eu não posso falar isso, por exemplo, para o juiz na audiência e depois chegar e falar, excelência, agora eu quero produzir prova de que na verdade eu não trabalhava de 8 às 17, eu quero produzir prova que eu trabalhava de 8 às 20, por exemplo. Será que eu posso fazer isso? Não, por que não? Comportamento contraditório. É aquele chamado venire contra factum proprium. Né? Não sei se todos conhecem essa expressão. Né? Venire contra factum proprium. Ou seja, se voltar contra o seu próprio comportamento. Eu estou indo para o lado de cá e de repente eu quero virar para o lado de lá sem nenhuma explicação para isso. Né? Será que eu posso fazer isso? Não. Isso viola qual princípio? Isso viola o princípio da boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva. É disso que se trata aqui. Maravilha? Então é isso. Então, portanto, na confissão ficta, o raciocínio vai ser o mesmo. Eu não posso faltar à audiência e querer produzir prova com relação àqueles fatos que eu confessei fictamente. Se eu não estou na audiência, eu confessei os fatos que são contrários a mim. Né? Por que eu confessei? Porque eu impossibilitei, né? Eu não permiti, ao faltar à audiência de instrução, eu não permito que a outra parte obtenha o meu depoimento pessoal. Eu não permito que a outra parte faça perguntas e provoque a minha confissão real. E aí, se a outra parte, portanto, não pode, né, fazer isso, ela fica impossibilitada porque eu faltei, claro, e faltei injustificadamente, faltei sem justificativa,
é claro que isso prejudica a outra parte. E aí, confissão ficta. Eu não posso querer produzir prova daquele fato confessado. Perfeito. Então, essa que é a súmula 7.4 do TST. Maravilha? Então, esse é o raciocínio que você nunca mais vai esquecer. Agora, a própria súmula 7.4 do TST, ela tem uma exceção. E ela fala o seguinte, olha, a confissão ficta da parte que faltou à audiência, essa confissão ficta, ela não inibe que o juiz determine de ofício a produção de provas. Então, o próprio juiz, eventualmente, ele pode ser que numa situação concreta, apesar da confissão, né, seja uma confissão real, seja uma confissão ficta até, o juiz percebe que aquela declaração da confissão, que ela não é verossímil, que, por exemplo, o fato que foi confessado ele não parece verdadeiro, né? Que, por exemplo, tem algum documento ali, tem alguma outra situação no processo que contradiz aquela confissão, né? Percebe isso? Então é isso que está acontecendo aqui, né? Então, se a parte, né? Se o juiz, melhor dizendo, se o juiz percebe que existe isso, o juiz no seu poder dever de conduzir o processo, é isso que fala a súmula 7.4, o juiz, então, no poder dever de conduzir o processo, vou até tirar um print aqui para depois poder postar e chamar a galera para assistir, para quem não assistir depois. Então, o próprio juiz, ele pode determinar a produção de provas. Porque perceba, quando eu falo aqui, portanto, né, só para fechar esse raciocínio, quando eu falo que a parte não pode produzir prova, a parte confitente, aquele que confessou, não pode produzir prova, né, comportamento contraditório, boa-fé, essa vedação à produção de provas é para a parte. A preclusão que surge aqui, né, seria uma preclusão lógica. A gente tem que lembrar que a preclusão mais comum é a preclusão temporal, né, aquela do tempo. Né? O prazo de recurso é até hoje, até o dia 25 de outubro. Não recorri, preclusão temporal. Essa é a mais comum que todo mundo conhece. Mas eu tenho também a preclusão lógica. Preclusão lógica é justamente isso, ou seja, a parte que adota um comportamento, ela não pode simplesmente mudar o seu comportamento sem nenhum motivo que justifique essa mudança. Né? Então, por exemplo, se eu vou lá, né, uma outra situação que não é comum, mas que acontece, digamos que tem uma sentença condenatória, né? Eu sou a reclamada. Eu, como reclamada, atravesso uma petição, né? Eu sei que tem gente que não gosta dessa expressão atravessar petição, mas é a expressão que se usa no jargão jurídico. Eu vou lá, atravesso uma petição dizendo o seguinte, olha, eu reclamada concordo com a sentença, concordo integralmente com a sentença. Né? Beleza, no prazo recursal eu vou lá e faço isso. Isso aí é a chamada aceitação, né? É a chamada aquiescência, né? Aquiescência da decisão judicial. Bom, a parte que concorda com a decisão judicial, ela foi para o lado de cá, digamos. Ela não pode chegar, ainda que dentro do prazo recursal, ela não pode mudar o seu comportamento, ela não pode sair de lá e vir para cá, né, para dizer o seguinte, não, agora eu quero recorrer. Eu mudei de ideia e quero recorrer contra a sentença. Eu tinha aceitado ontem, mas hoje eu não aceito mais, eu sou meio bipolar, eu quero recorrer. Será que eu posso fazer isso? Não, não posso. Né? Preclusão lógica. Tá? E é isso que acontece na súmula 7.4. Mas a preclusão lógica, quer dizer, a vedação da produção de prova se aplica para a parte. A preclusão é para a parte, a preclusão não é para o juiz. Não há preclusão lógica nesse caso para o juiz, até porque a ausência à audiência, a ausência injustificada à audiência, foi um ato da parte, não foi um ato do juiz. Portanto, não há preclusão para o juiz e é por isso que o juiz pode determinar a produção de prova, tá? E aí o Ed perguntou, professor, você deixa ouvir testemunha quando há confissão ficta da reclamada? E aí é o seguinte, em princípio não. Em princípio não. Então, em princípio, o advogado da reclamada, ele pode requerer? Pode. Ele está no seu papel de requerer a produção de prova. Olha, eu tenho confissão aqui, mas eu quero ouvir a prova mesmo assim, a testemunha mesmo assim, tá? Pamplona, meu amigo, está aí presente. Beijão para você, Pamplona. Final de semana estarei aí, estaremos juntos aí, fazendo o nosso sarau virtual aí, né? Quem sabe aí até através de uma live musical. Então é isso. Então digamos lá, né? Essa parte, ela pode... tem esse direito? Não, não tem esse direito. Não tem esse direito. Mas pode ser que o juiz perceba, como eu falei aqui, né? O juiz percebe que existe alguma situação ali que é incongruente no processo, alguma situação que não parece verdadeira, apesar da confissão. Maravilha? É isso que a gente tem que raciocinar aqui. Então,
Com isso eu fecho aqui esse raciocínio do nosso ponto 4, tá? Do ponto 4. O ponto 5 da live agora, contradita, né? Contradita de testemunhas. Essa aqui também é dica prática, né? Essa aqui é a situação também bastante comum no dia a dia. Praticamente toda a pauta de audiência eu me deparo com esse tipo de situação, tá? Que é a situação de contradita. E eu vou trabalhar com duas situações que são as mais comuns justamente aqui, mais comuns em audiência. Primeira, situação da súmula 357 do TST, tá? Situação, portanto, em que você tem a testemunha, tem um reclamante, né, digamos o João José, e a testemunha, né, ela também move reclamação trabalhista contra a mesma empresa. E é muito comum, inclusive, que venha a alegação de que não só é uma reclamação trabalhista contra a mesma empresa, mas às vezes com os mesmos pedidos até, e muitas vezes até patrocinada pelo mesmo advogado. O mesmo advogado ele vai lá, ajuizou a ação do João e do José, né? E aí vem essa alegação, vem essa contradita em audiência, né, com relação a isso, porque a testemunha José não teria isenção de ânimo, já que o José move a ação contra a mesma reclamada. Muito bem, tá? O que acontece aqui é o seguinte, a súmula diz isso, decisões do TST, né, pacificadas também, todas as turmas, pesquisei agora decisões dessa semana passada, né, até o dia 22, sei lá, por aí, né? O TST toda semana tem decisões nesse sentido, reiterando, todas as turmas, né? Não configura impedimento ou suspeição da testemunha o mero fato de a testemunha litigar contra o mesmo empregador, tá? Ainda que os pedidos sejam os mesmos, ainda que sejam os mesmos pedidos, tá? Ainda que o advogado seja o mesmo, ainda que o advogado seja o mesmo. Não há suspeição em função desse fato, tá? Agora, é claro que, do ponto de vista de estratégia, tá? Do ponto de vista do advogado, do trabalhador, nesse caso, se ele tiver como levar uma outra testemunha, é interessante que ele o faça, né? Porque você evita qualquer discussão. Porque muito embora, então, essa contradita ela vai ser rejeitada, tá? Muito embora ela vai ser rejeitada, o fato é, esse elemento, ou seja, o fato de uma testemunha ter um processo praticamente igual ou muito parecido a daquela parte, né? Esse fato, esse elemento é um elemento que pode ser e deve ser levado em consideração pelo juiz, quando o juiz for sentenciar. Então perceba, como mais um elemento de prova. Pode ser, por exemplo, que eu tenha uma prova chamada prova dividida. Né? A prova dividida, uma testemunha falou, por exemplo, num sentido, a testemunha da outra parte falou em outro sentido, né? Fica aquela dúvida, aquela situação em que você não tem um elemento de prova ali para decidir. Pode ser, então, que numa situação como essa, o juiz até use como critério o fato de que a testemunha trazida pelo reclamante tinha lá uma ação idêntica e talvez isso possa gerar um certo interesse, por mais que não seja suspeita, pode ser levado em consideração pelo juiz. Então, estrategicamente, para o advogado, é interessante que o advogado traga uma outra testemunha quando exista. Agora, é claro que muitas vezes não vai existir, a dificuldade justamente é essa. E o fundamento da súmula 357 do TST é justamente esse, porque muitas vezes aquele trabalhador ele não tem acesso a outra pessoa, né? Digamos uma empresa de pequeno porte, uma pequena empresa, ou até uma empresa grande, mas que você não tenha tantos colegas naquele setor que possam testemunhar com relação aos fatos da causa. Perceba, se a gente dissesse que a testemunha é impedida, ou suspeita, melhor dizendo, só porque ela tem ação contra a empresa, né? Perceba, isso na prática, isso impediria o acesso à justiça. Isso impediria que o trabalhador conseguisse comprovar em juízo as violações aos seus direitos, né? Porque você não tem outro meio de prova, o trabalhador não tem acesso a documentos da relação de trabalho, por exemplo, né? Ele só tem aquela testemunha para levar como prova. Então, esse que é o fundamento da súmula, né? E é por isso que se entende assim. Agora, uma outra situação também, e essa situação é uma situação até que eu defendo contrariamente no meu livro, no meu manual de processo do trabalho, né? É a situação que envolve a chamada troca de favores. Eu, particularmente, em geral, meu entendimento quase sempre ele vai no seguinte sentido. Olha só, se eu tenho o João, né, que é parte na reclamação trabalhista, e se eu tenho o José, que é testemunha do João, né, mas o José também é autor de uma reclamação trabalhista, e o José indicou o João para ser testemunha dele, ou seja, um é testemunha do outro, tá? Um é testemunha do outro.
né? E aí, nesse caso, será que existiria suspeição da testemunha? Muito bem. Bom, eu particularmente entendo que, em geral, em princípio, haveria aí pelo menos um indício ali de uma troca de favores, tá? Agora, é claro que, pesquisando agora decisões do TST dessa semana passada, semana anterior, o TST tem entendido reiteradamente que não, tá? Ainda nesse caso em que o João é testemunha do José, o José é testemunha do João, um é testemunha do outro, ainda nesse caso, só por esse fato, não há suspeição, tá? Então essa contradita, ela vai ser rejeitada e o José e o João, os dois, eles vão ser ouvidos como testemunha, sem nenhum obstáculo, sem nenhum impedimento, ok? Beleza, então esse é o entendimento atual do TST. Ainda que você tenha, portanto, testemunhas recíprocas um do outro, isso não vai configurar a troca de favores. Mas volto a dizer, tá? Esse é um elemento que o juiz pode, não só pode, como deve levar em consideração quando for sentenciar, tá? Então, você, advogado, advogada de reclamante, se puder, você evita, claro, essa situação. Se não puder, você vai levar essa e já tem todos os argumentos aí, inclusive a jurisprudência recente do TST pacificada nesse sentido. Maravilha? Beleza, tá? Bom, outro ponto. Tem vários comentários aqui, gente, com perguntas. Eu não vou responder nesse momento, porque senão eu acabo perdendo o fio da meada, tá? E aí, mais pra frente, eu vou passar aqui e tentar responder as perguntas que ficaram pendentes no final da live, que já está chegando para o final, tá? Vamos lá, gerente, é a pergunta do Ed, que veio no momento certo agora então. Gerente, cargo de confiança. Como é que funciona a questão do gerente, tá? Porque percebam aqui o seguinte, gente, a suspeição da testemunha, ela vai acontecer quando a testemunha tiver interesse na causa. Interesse na causa. Então, olha só, para responder o Édipo aqui, né? O mero fato de o sujeito, a testemunha, né, o depoente, ser gerente, isso por si só não quer dizer que ele exerça um cargo de confiança, né? Porque olha só, o nome em si que se dá à função, a gente sabe, a gente que trabalha com direito do trabalho, a gente sabe que pouco importa o nome, né, o chamado nomen juris, o nome jurídico, né, isso pouco importa. O que importa em direito, né, como um todo, o que importa é a essência, o que importa é o que aquele fenômeno é. Eu posso chamar de, isso, por exemplo, isso aqui é um mouse, né, um mouse branco. Eu posso chamar isso aqui de preto, né? Eu posso chamar isso aqui de azul. Eu chamar de azul vai mudar a cor disso? Não, ele vai continuar sendo dessa cor aqui, né? Então, mesma coisa, eu posso chamar o cara de gerente. Mas se o cara não for realmente um gerente real, né, ele não vai ter um cargo de confiança para esses fins. Então, para fim de produção de prova e para fim de contradita, o que eu preciso provar, o que o advogado tem que provar, né, o advogado que está contraditando, claro, ele tem que provar que aquela pessoa, né, em função do cargo que ela ocupa na empresa, essa pessoa tem um interesse pessoal na causa. Ela passa a ter um interesse na causa. Tá? Então, como é que eu vou comprovar que a testemunha tem um interesse na causa? Eu posso comprovar de várias formas. Em geral, né, sabe uma situação interessante, né, uma situação que às vezes que as pessoas nem sempre perguntam. Tá? Eu pergunto como juiz às vezes isso, porque quando a pessoa fala isso aí já fica demonstrado cabalmente que ela tem interesse na causa, né? Não vai ser o único critério, mas se a pessoa confirma, ela vai ter interesse na causa. Uma situação, por exemplo, em que aquela pessoa, aquele depoente, que ele tenha participação no resultado daquela empresa. De modo que, por exemplo, né, ele é um gerente que recebe um percentual sobre o lucro. E digamos que aquela empresa reclamada tem que pagar a condenação trabalhista. Tá? O João é o reclamante, né? E aí digamos que o Pedro é a testemunha que a empresa indicou. O Pedro é um gerente lá, digamos. E aí digamos que se o João ganhasse a reclamação trabalhista no valor de R$1 milhão, por exemplo, uma reclamação trabalhista milionária, isso vai impactar o lucro dessa empresa. E se impacta o lucro da empresa, o nosso Pedro, que é a nossa testemunha, que é o gerente, ele vai receber uma participação menor nesse lucro. Ou talvez o Pedro nem receba essa participação no lucro. Tá? Já perguntei isso várias vezes em audiência e o depoente falou, olha só, eu recebo participação no resultado mensal, né? E se houver aqui, por exemplo, um passivo trabalhista, né? Você não precisa perguntar daquele processo. Um passivo trabalhista, isso vai impactar no lucro? Vai impactar no lucro. Então é claro que se eu vou receber participação no lucro, e se aquele processo trabalhista ele pode reduzir o lucro, é claro que eu tenho interesse na causa, concorda comigo? Tenho interesse na causa. Então seria um elemento aí
de contradição, né? Seria um elemento de contradição. O Vitor mencionou aí, né? Se a empresa chama de gerente, chama presunção de cargo de confiança e poderes. Mais ou menos, até pode ser, mas a questão é que o impedimento, né? A suspeição da testemunha, ela por ser uma situação de um fato que vai impedir um depoimento, é como se fosse um fato impeditivo. Não é muito bem um fato impeditivo, porque eu não estou falando aqui de direito material, né? Direito processual que eu estou falando. Mas assim, realmente a lógica seria que a parte que está alegando deve comprovar. É aquela lógica que vinha na CLT, na redação antiga, né? Então, se a pessoa está alegando que ali eu estou diante de um interesse na causa, né, que a testemunha tem um interesse na causa, caberia a quem está alegando comprovar isso. Esse seria o raciocínio aqui. Mas eu concordo que a indicação de um cargo de gerente, dizer que é gerente, já traz alguma digamos assim, alguma suspeita de que o cargo é um cargo de confiança e é um cargo, portanto, em que aquele depoente tem interesse na causa. Tá? Então, isso é o que vai acontecer muitas vezes. Maravilha. Agora, bom, aí se você pergunta isso, o depoente não confirma, né? O depoente fala que ele não recebe participação nos lucros. Qual seria uma outra pergunta muito comum, né? A situação em que esse gerente ele tem amplos poderes de comando, ele tem amplos poderes de gestão, né? Amplos poderes de gestão. Então, por exemplo, é mais comum quando o depoente fala: você pode contratar funcionários, empregados? Sim, eu posso contratar. Você pode dispensar empregados? Sim, eu posso dispensar empregados. Pode aplicar punições? Posso fazer isso tudo. E aí, esse gerente, no caso, ele vai ser, né, como se diz, o alter ego do empregador. Né? Ele é como se ele fosse o próprio empregador. É aquele gerentão, né? É o gerentão lá do 62, quando a gente pensa em hora extra, né? É o gerentão que tem amplos poderes de comando. Se ele tem amplos poderes de comando, ele meio que se confunde com o empregador. E se ele se confunde com o empregador, cargo de confiança, cargo de gestão, né? E aí, portanto, ele tem interesse na causa. Agora, quer que é uma outra situação em que você não vai ter, apesar do nome gerente, tá? Até para mencionar a situação que o Vitor, né, grande Vitor, mencionou para nós aí, o cargo de gerente, o nome já induz essa presunção. Olha só, um exemplo muito comum, bancário, tá? Gerente bancário. A gente sabe que no banco, por exemplo, tem vários tipos de gerente. Você vai ter lá o gerente de conta, gerente de atendimento, gerente de não sei o que e tal. São vários gerentes, né? Então perceba, o gerente bancário, né? É muito comum, inclusive, que o gerente bancário, o gerente de contas, por exemplo, que é muito comum que ele venha a juízo pedir horas extras a partir da sexta. Porque ele fala: olha, eu sou gerente, o nome da minha função é gerente de contas, gerente de atendimento, só que a minha função é uma função bancária normal, eu não sou cargo de confiança. Eu quero hora extra a partir da sexta, portanto. É muito comum, e é muito comum que o judiciário defira isso, inclusive em algumas situações. Beleza? Então é isso. Então olha só, então esse vai ser um exemplo de um gerente bancário, um gerente de contas, né? E o Olegário lembrou, agora todo mundo é rotulado como gerente. Sim, né? É muito comum, inclusive, isso também. Por isso que eu tenho um pouco de reserva com essa colocação de que seria uma presunção. Mas muito bem, gerente bancário. Eu vou perguntar, vem cá, o senhor, no caso do bancário, olha que interessante até, é uma situação até diferente. Eu falei a situação de participação nos lucros. A gente sabe que os bancários, por força de convenção coletiva, de norma coletiva, eles recebem a chamada PLR, né, também chamada de PL, participação nos lucros e resultados. Né? E aí esse bancário até recebe. Mas no caso do bancário é uma coisa tão dissipada, né, uma coisa que é tão pluralizada, digamos assim, né, que não me parece ali que o fato daquele bancário receber PLR vai gerar uma suspeição. Tá? Esse raciocínio que eu falei anteriormente, ele vale mais naquele caso de uma empresa de menor porte, né, que você vai ter o pagamento de uma participação para o gerente em função do lucro que aquele gerente gere, como no caso de uma loja, por exemplo, né, uma pequena empresa, aí você vai ter esse raciocínio. E no caso do bancário, então, você não vai ter esse raciocínio. No caso do bancário foi o que eu falei, né? Eu vou perguntar para ele: vem cá, o senhor gerente de atendimento, o senhor pode contratar funcionários? Pode contratar bancários? Não posso contratar bancários. O senhor pode dispensar alguém? Não posso dispensar alguém. O senhor pode punir alguém? Não posso punir ninguém. Então é claro que esse cara, apesar do nome lá, gerente de atendimento, gerente de não sei o quê, ele não exerce cargo de confiança para fins de contradita, tá? E aí, portanto, essa contradita vai ser também rejeitada. Maravilha? Bom, estamos com 1 hora de live já, né? E o último ponto que faltou aqui para eu falar da nossa programação é o ponto das provas digitais.
E esse ponto das provas digitais é um ponto, meus amigos e minhas amigas, que eu quero compartilhar com vocês muito mais de dúvidas que eu tenho do que certezas, tá? Eu acho que é importante dizer isso, é importante a gente deixar claro, eu acho que a gente tem que ter humildade também de reconhecer que é um tema novo, é um tema que tem que ser estudado, que tem que ser aprofundado, a gente tem que refletir, né? A gente está numa era hoje em dia que é uma era muito rápida, é uma era que a gente tem que chegar a conclusões muito rápidas. E conclusões muito rápidas, às vezes, são conclusões precipitadas, né? Então, perceba, eu tenho várias dúvidas com relação a isso, né? Eu estou me deparando com isso nos processos. Eu ainda acho, a minha impressão inicial, por isso eu coloquei até no ponto da live, né? Eu coloquei assim, primeiras impressões. Porque a minha impressão inicial, nesse momento agora, eu pessoalmente, Felipe, eu penso que ainda não é o momento de se utilizar, pelo menos se utilizar em larga escala, as provas digitais. Tá? As provas digitais, elas estão sendo, digamos assim, entre aspas, vendidas, né? Estão sendo divulgadas como se fossem a panaceia de todos os males. Prova digital vai resolver o processo, você não vai ouvir testemunha, você vai encontrar a verdade, né? A verdade sempre nos processos. E, meus amigos, eu não acho que seja assim, tá? A gente sabe, eu vi, por exemplo, não sei se todos vocês viram, circulou na internet uma situação, né, de uma ata aí, de audiência de um colega, nem sei de onde, também nem interessa saber, em que ficou lá na audiência durante 1h30, 1h40, consultando o Google, né? Consultando o Google, eu não sei nem qual aplicativo que deu isso para ele, consultando para saber a localização, por amostragem. E aí, por exemplo, pegou 5 dias, lá no dia 25 de outubro de 2021, às 8h47, o Felipe estava no Rio de Janeiro, né? E aí, por exemplo, no dia tal de novembro, o Felipe estava no Rio de Janeiro, por exemplo, né? E aí, com base nessa localização, a chamada geolocalização, com base nisso vai dizer, olha, se ele estava, por exemplo, no bairro tal, ou na rua tal, que é a rua onde fica a empresa, ele estava fazendo horas extras. Se ele não estava nesse endereço, segundo a geolocalização, ele não estava fazendo horas extras. Tudo bem, isso pode ser válido em algum caso ou em outro, mas algumas situações que eu já sei que podem acontecer, né? Primeiro ponto aqui, é possível, né? Isso eu sei que é possível que a pessoa desabilite isso, né? O nosso celular, ele tem um GPS, mas você pode desabilitar esse GPS, esse localizador nos aplicativos aí. Não me pergunte como você faz isso, porque cada aparelho vai ser diferente também, claro. Mas é possível, né? É possível que a pessoa, o dono do celular, desabilite isso, né? Então, só de você desabilitar isso, você já está ali impedindo aquela prova digital, né? Que supostamente vai resolver o problema do mundo, vai resolver tudo a prova digital agora. Você vai encontrar a verdade real. Não, você não vai encontrar. Se a pessoa desabilitar, você não vai encontrar. Então eu não posso intimar a pessoa e dizer, meu amigo, você reclamante, junte o seu extrato lá, sei lá como chama aquilo, da geolocalização do Google, para você provar que você estava no ambiente da empresa, né? O Zé Antônio está aí também, grande abraço para o Zé Antônio, que honra tê-lo aí na live, Zé Antônio, sou fã do seu trabalho. O Olegário falando que eu não bebo água, realmente não bebi, não deixei água aqui dessa vez, eu esqueci, foi a pressa de começar no horário, não peguei água dessa vez. Mas é isso. Então, o Zé Antônio, até já conversei com o Zé Antônio num grupo, eu lembro que teve uma mensagem que a gente trocou, a gente está num grupo em comum. Concordo com o Zé Antônio. Eu vou sair da live e vou beber bastante água. A gente pode deixar que eu vou beber bastante, já que eu estou com sede aqui. E é isso. Então, não penso que seja a panaceia. Mas eu penso que pode ser usado, sim, como instrumento de prova. Pode ser que o próprio trabalhador consiga a sua geolocalização lá, não sei o nome que se dá, no Google para aquilo, né? O trabalhador consegue juntar e provar. Olha só, eu estava com o celular no dia 25 de outubro, em todos os dias, Paraná, eu estava na rua tal, né? Na rua tal, e eu estava ali, portanto eu estava fazendo horas extras. Bom, aí me surge uma outra dúvida, que é a seguinte, olha só, será que esse cara, né? Será que esse trabalhador, ou trabalhadora de má fé, eventualmente, ele não pode pré-produzir uma prova? Ele compra um celular baratinho, ele compra um celular lá de segunda mão e deixa aquele celular na sede da empresa, carregando direto. De alguma forma ele consegue combinar com um colega faz para o outro, né? Será que eu não estou aí diante de uma produção de uma prova antecipada de má fé também? Ou seja, será que esse localizador, né? Será que esse
será que esse localizador, será que essa geolocalização por si só ela vai comprovar a hora extra? Então eu tenho sérias dúvidas com relação a isso. Então nesse momento, eu, Felipe, né, assim como o Zé Antônio já confirmou aí, né, eu entendo que é um instrumento complementar de provas, que eventualmente pode ser útil, mas não necessariamente. E também não vejo que existe um cerceamento de defesa caso o juiz indefira essa prova. Tá? Por quê? Porque a parte continua podendo se defender, né? Aquela parte, aquele empregador, por exemplo, ele pode produzir prova testemunhal, ele pode produzir depoimentos pessoais, provas documentais que vão comprovar, por exemplo, a jornada de trabalho. Tá? Então não vejo como cerceio de defesa nesse momento ainda. Tá? Mas muito bem, tá? Muito bem. É claro que esse é um tema novo, como eu falei, eu não trago aqui nesse ponto aqui, como aliás em nenhum outro ponto, eu não trago verdades absolutas, tá? E nesse ponto especificamente, eu trago muito mais dúvidas do que certezas, tá? Mas fica aí a minha reflexão inicial com relação a isso. Deixa eu passar agora para ver se as perguntas que fizeram. O pessoal está falando aí segunda-feira não pode cerveja. Segunda-feira não é recomendável cerveja não. Até pode, né? Mas não quero começar minha segunda-feira assim não, senão eu vou passar a semana quebrada aí. Deixa isso para sexta, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. A Priscila mencionou a geolocalização, ainda tem a questão da LGPD. Sim, tem a questão da intimidade ainda, né? De você violar, de certa forma, a intimidade da pessoa. Você vai ter a localização da pessoa e pode ser que apareça ali alguma localização que a pessoa não queria divulgar, né? Pode ser que seja uma situação aí... enfim, de uma pessoa que foi para um lugar que ela não queira passar, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu subir os comentários. Agradeço aí pelos elogios, pessoal elogiando a live, as explicações. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos. Print, né? Print, perguntaram com relação a print, muito interessante, né? Com relação a print. Cara, é o seguinte, print, né? O print, em princípio, é uma prova válida. O print é um documento, né? Um print de um WhatsApp, por exemplo. O print é um documento. Se o print é um documento, né? É claro que eu vou entrar naquela lógica de que o documento ele pode ser impugnado, né? Quanto à sua autenticidade. E aí caberia, né? Caberia a parte que juntou aquele documento, no caso o print, comprovar que aquela situação é uma situação verdadeira. Em geral, tá? Em geral, na minha prática até hoje, quando eu vejo impugnação a print, essa impugnação não é uma impugnação séria, tá? A pessoa como se ela impugnasse da boca para fora. Vou impugnar esse print aí. E aí você pergunta para a parte, né, que juntou aquele print, a parte interessada que fala que o print não é verdadeiro, a parte confirma, tá? Conversa de WhatsApp, aí você pergunta, vem cá, o senhor conversou com o WhatsApp, com essa pessoa? Sim. Essa conversa aqui e tal? Sim, conversei com ela. O que pode acontecer às vezes é a questão do contexto, né? Às vezes, um print, por exemplo, de uma conversa de WhatsApp, né? Se você pega uma frase isolada, como qualquer comunicação humana, né? Eu estou aqui falando com vocês, né? Isso aconteceu até recentemente aí com o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Que pegaram um trecho, ele estava proferindo um voto, né? E ele falava alguma coisa e aí fizeram uma fake news, né? Fake news, cortaram aquela frase dele em que ele ele estava lendo alguma coisa que falaram, né? Era até o ministro Alexandre de Moraes, o inquérito das fake news. E ele estava lendo ameaças que fizeram para ele, né? Ali, ou para o Supremo, não sei, né? E aí as pessoas fizeram uma fake news que pegaram 15 segundos da fala do ministro como se fosse o ministro falando, e não o ministro lendo o que falaram. Muda completamente o significado. Então esse que é o cuidado que se tem que ter com print de WhatsApp, com áudio, com conversa, com gravação ambiental. Falei aqui de gravação ambiental também. Tem que ter esse cuidado. A contextualização ela pode ser importante, mas a impugnação com relação à veracidade em si é muito difícil. É muito difícil você ver isso na prática. Em geral as pessoas confirmam que realmente aquela conversa, aquele print é verdadeiro, tá? Agora, no limite, se não for confirmado, né, você pode ter que ter necessidade de uma prova pericial. Tá? Eu nunca fiz, no processo meu, nunca vi prova pericial para ver print, mas é possível em tese. Outra forma que a parte tem, se a parte quiser se precaver, por exemplo, com relação a alguma prova digital também, a questão de internet, né? Hoje em dia é muito comum sites, né? Por exemplo, a situação de um site. Eu quero registrar aqui, por exemplo, segunda-feira, 25 de outubro, às 8h55, o site tal, ele tinha uma mensagem ofensiva, uma mensagem, por exemplo,
ilegal, né? A gente sabe que a internet as coisas evaporam. Eu posso estar com a mensagem agora 8h55, 9 horas, ela pode ser tirada do ar. Concorda comigo? Para isso existe um outro elemento de prova, que é a chamada ata notarial. Tá? Ata notarial não é tão usada assim, mas é muito interessante porque você vai no tabelião, o tabelião ele vai lá, vai certificar. Qual é a diferença, Felipe? A diferença é que o tabelião, meus amigos, tem fé pública. O cidadão comum, como eu, como você, na vida particular, a gente não tem fé pública. O tabelião, na sua função, ele tem fé pública. Se o tabelião declarar, olha, eu, tabelião, declaro que dia 25, tal horário, entrei no site, tinha essa mensagem, tá aqui, ele tira a foto e coloca ali, anexa e assina, fé pública, tá? Então isso pode ser muito interessante como meio de prova. Isso vale como print, tá? Isso vale como print também, tá? Então com relação ao print já respondi. Deixa eu ver aqui se faltou mais alguma pergunta. Foram muita gente participando, gente. Muito obrigado pela participação de todos, né? Muito bacana mesmo. Eu acho que foi isso. Deixa eu ver aqui. Pagamento por fora, pagamento em cheque. Reclamada não defende o real salário do obreiro na defesa, nem junta contra-cheques. Está preclusa a prova da reclamada. Pergunta da Girlene. Bom, pagamento em cheque, né? Reclamada não fala qual o salário do trabalhador na defesa, nem junta contra-cheques. Sim, nesse caso, na verdade, é o seguinte, se não existe uma impugnação especificada, né? Se não é dito o salário do trabalhador, se a contestação, portanto, não está negando o fato constitutivo, que é o salário por fora, você tem ali uma não impugnação especificada. Então, você tem uma espécie de admissão do fato. E aí, o raciocínio aqui é o mesmo. Se o fato foi admitido, o fato não vai ser provado. Tá? Estaria preclusa sim, para responder a Dirlene, estaria preclusa sim essa prova. Tá? Acredito que seja só isso. O resto do pessoal aqui comentando, elogiando, muito obrigado a todos. É isso, eu acho que não passou mais nenhuma. Se passou alguma pergunta, gente, peço desculpas aí e mandem para mim no direct aí que eu vou ter prazer de responder, tá bom, gente? E aí a última que surgiu agora, se a ata notarial é bem aceita como meio de prova pelos tribunais. Totalmente aceita, tá? Por exemplo, a situação que eu já vi mais comum, a situação de interdito possessório de bancos. A situação, por exemplo, de banco em que você tem a greve dos bancários e aí o sindicato ele faz um piquete e nesse piquete ele impede que os trabalhadores e os clientes ingressem na agência bancária. É muito comum que isso aconteça quando chega na época do dissídio dos bancos. E aí vem lá, né, o banco ele vem pedindo a reintegração de posse. O banco quer recuperar a posse daquela agência que ele perdeu. Maravilha? E aí o banco, só que assim, a gente sabe que o banco ele vai pedir uma liminar para isso. E o banco, para comprovar, porque a liminar, a gente sabe, exige uma prova, um indício, lá o fumus boniuris, a fumaça do bom direito. E aí o banco vai fazer o quê? O banco simplesmente ele vai no tabelião e pede, tabelião, por favor, vá à minha agência, né, ali na rua, e veja o que está acontecendo e declare o que você está vendo. O tabelião vai declarar, eu, tabelião, compareci no dia 25 de outubro, tal horário, e percebi que havia o impedimento ao acesso, tinha pessoas, por exemplo, ali com uniforme do sindicato ou não, que impediam o acesso à agência bancária, por exemplo. Beleza? E aí, nesse caso, essa ata notarial, ela vai ser um instrumento de prova muito interessante nesse processo. Então, pode acontecer, tá? Pode acontecer e acontece, é muito bem aceita sim. Maravilha. Meus amigos e minhas amigas, com isso eu fecho aqui nossa live, fecho o nosso encontro. Acredito que amanhã tem a live, não comigo, tá? Mas com o pessoal do Trabalho Notável. Aí a gente tem que ver com o Fabiano aqui, com o nosso mestre Fabiano. Eu volto semana que vem, então, no mesmo bate-horário, mesmo bate-local, segunda-feira que vem, 7h45, para falar de outro tema. Vou divulgar essa semana aí, acompanhem, tá? Agradeço a todos e todas pela participação, um grande prazer. Ótima semana a todos aí, todos vocês, e a gente vai se falando. Beijos e abraços, fiquem com Deus. Tchau, tchau.